Diga assim seja. Aqui no livro de Salmos 32, o título diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Se você tiver uma caneta, eu vou pedir para você grifar algumas palavras. Se você tiver, você grifa. Se não tiver, pelo menos você vai tentar memorizar algumas palavras desses versículos, que começa dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, se você puder grifar, coberto, pecado coberto, o pecado, cujo pecado é coberto, grifa aí. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, grifa a palavra iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, grifa a palavra dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te, você pode grifar também. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, só para você compreender o que o salmista está dizendo aqui, e fazer uma reflexão para a sua vida, nós devemos entender que essa palavra, ela é para cada um de nós. Não foi só na época de Davi, mas ela hoje é para mim, hoje é para você, é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. E aí ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Há uma diferença escandalosa entre cobrir e encobrir. Cobrir é proteger, encobrir é esconder. Então, mais do que feliz é o homem que o pecado é coberto, é perdoado pela misericórdia de Deus. Mais do que feliz é o homem que tem o seu pecado perdoado. Por que ele teve o pecado perdoado? Porque ele reconheceu o pecado e abandonou o pecado. Por isso o pecado foi perdoado, e esse homem que teve o seu pecado perdoado, coberto pela misericórdia de Deus, se tornou mais do que feliz, porque enquanto ele encobria, enquanto ele escondia o pecado, ele ia morrendo espiritualmente falando. Enquanto ele cobria, enquanto ele escondia o pecado, os ossos iam fazendo ele gemer. A angústia, a aflição, o peso na consciência ia matando essa pessoa a conta-gotas. Mas quando ela não encobre mais e ela confessa o pecado e abandona, ela tem o perdão, porque Deus é misericórdia. E entenda, outro dia eu falei e vou repetir: pior que pecar é o não perdoar. Alguém lhe fez mal e você não consegue perdoar. O não perdoar é pior do que pecar. Por que eu não consigo perdoar? O nome já diz, perdão é uma grande perda. E é comum do ser humano não querer perder em nada, nem de brincadeira. Então, para eu perdoar, eu tenho que perder. Eu tenho que deixar o meu ego, o meu eu, o meu orgulho para perdoar. Por que Deus, a Bíblia diz que quando Ele nos perdoa,
está escrito que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Não é nem para Ele ficar lembrando, porque senão ninguém subsistiria. Você vê que o filho pródigo, quando ele voltou para os braços do pai, o pai o recebe com alegria, e o pai em momento algum aponta o dedo, em momento algum o pai dá indireta, em momento algum o pai acusa o pecado dele. Porque o pai sabe qual foi o pecado, o pai sabe qual foi o erro. O que importa naquele momento, o que importava naquele momento, era que o filho estava arrependido, voltou para os braços do pai, e o pai prontamente perdoou. Então, às vezes, alguém lhe fez mal, você até diz que perdoou, mas você vive apontando, você vive dando indireta, você vive falando, você vive tocando na ferida. Por quê? Porque você não perdoou. Você não aceitou ainda perdoar. E pior que pecar é não perdoar. A pessoa que pecou se arrepende, Deus perdoa, ela é salva. E o que não perdoa, perde a salvação. Mas como que eu vou perdoar? Você vai ter que perder. Perdão é uma grande perda. Aí ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. O que é dolo? Crime doloso, quando há intenção de matar. O que é uma pessoa com espírito doloso? O espírito dela é mau. A intenção dela é má. A intenção dela é ruim. Então Deus, Ele fala aqui de pecado, de iniquidade e de espírito mau. Tem gente que você conversa com ela e você diz assim, o espírito dessa pessoa é bom. Ela nem é da igreja, ela nem serve a Jesus, mas ela tem um espírito bom. Tem gente que você conversa com ela, você diz, o espírito dela é mau. Ela tem um espírito ruim. Não tem gente assim? Logo você consegue identificar? Porque a intenção é má, a intenção é ruim, é maliciosa, é maldosa. A intenção dela é ruim. Aí Deus, Ele, para você entender melhor, porque a gente sempre lê na Bíblia, iniquidade, perdão, pecado, iniquidade, e às vezes a gente não consegue ter um discernimento claro. Aí eu coloquei aqui, no original grego, o que significa pecado e o que significa iniquidade. No grego, o original, pecado, a palavra significa armatia, que significa errar o alvo. Ou seja, uma escorregada, um pisar na bola. Você já caiu na rua e você levantou tão rápido que a pessoa que estava do seu lado nem viu. Por quê? Você não ficou caído, prostrado, você escorregou. Você caiu, você levantou imediatamente. E a pessoa do seu lado nem viu você fazer isso. O pecado é isso. Quando a pessoa peca, pecado é exatamente isso. Ela errou o alvo. Ela pisou na bola, ela falhou, ela mentiu, ela adulterou, ela prostituiu, ela roubou. Ela fez alguma coisa que é considerado pecado, mas ela imediatamente caiu em si, confessou o seu pecado e abandonou o pecado. Ela jogou fora o pecado e continuou sua vida com Deus. O que é a iniquidade? Anomia, que significa aquele que não cumpre a lei, ou seja, vive no erro continuamente e não se arrepende. Você vê que a coisa é tão forte com iniquidade que Jesus disse lá em Mateus, no dia, muitos vão bater na porta e Ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É a constância no pecado. É continuar no erro. É continuar vivendo ilícito, vivendo no pecado e achar que não tem nenhum problema. Achar que a constância nesse erro, a constância nesse pecado, o continuar nesse pecado, Deus entende, Deus Ele sabe, a vida entende,
E essa pessoa não consegue ter aquele start, ela não consegue cair em si e reconhecer que aquilo ali é errado. Ela até vai dizer, mas eu expulsava demônio, eu curava enfermos, eu estava na igreja todo dia, eu era pastor, bispo, obreiro, eu evangelizava. Em outras palavras, eu fazia as outras coisas. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, vou tentar fazer você entender mais profundamente. A pessoa, por exemplo, que ela conhece sobre o dízimo, ela sabe que está escrito, mas ela não é dizimista. Ela dá suas desculpas para não ser dizimista. Isso é pecado de iniquidade também, porque ela se desvia da lei continuamente. A pessoa continua na prostituição, sabendo que é pecado, sabendo que é errado. O que é isso? É um escorregão? Não, ela continua vivendo no pecado, ela continua vivendo na iniquidade. Está escrito que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos por se multiplicar a iniquidade. Pelo fato da pessoa estar vivendo constantemente no pecado e ela não se arrepende. Consequentemente, ela não abandona aquele pecado. Em Isaías 59, versículo 2, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora, quem sabe se eu estou vivendo na iniquidade ou não? Só quem consegue saber sou eu e o próprio Deus. Porque iniquidade tem a ver com intenção. Quem conhece a sua intenção? Seu marido dorme com você, mas ele conhece a sua intenção? Você conhece a intenção dele? Se a intenção é boa ou má, você conhece? Não. Se há espírito doloso, mau, ruim, nem sempre a pessoa fala, manifesta. Mas ela vive maquinando o que é mal. Ela vive maquinando o que não presta. Ela vive maquinando o que é ruim dentro dela. Tiago falou assim: a língua é um mundo de iniquidade. Porque a gente pode até não estar vivendo na prostituição todo dia. A gente pode não estar mentindo todo dia. Pode até não estar roubando todo dia, adulterando todo dia. Mas a língua é uma beleza para a gente falar dos outros. A língua é mundo de iniquidade. O que a língua é um mundo de iniquidade? Porque todo dia a língua está fazendo você falar de um, falar do outro, e aí no outro dia você fala de novo de um, fala do outro, joga pedra em um, joga pedra em outro, e não consegue olhar para a sua própria vida. Você vê o erro dos outros, mas não vê o seu. Você vê o pecado dos outros, mas não vê o seu. Você condena os outros pelo erro dos outros, mas você não consegue enxergar os seus erros. A sua língua faz você ser juiz dos outros. E nem Jesus é juiz, ele vai ser o nosso juiz. Ele ainda é o nosso advogado. Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos. Então ele está dizendo aqui que mais do que feliz é o homem que tem o seu pecado coberto, perdoado, que tem a sua iniquidade perdoada, que a intenção, porque quando há crime doloso, teve intenção de matar. Você vê que a pena é uma. Ele premeditou a morte, matou. E o outro, numa fúria, numa revolta, numa briga de rua, ele foi lá e matou. Foi crime, o crime não foi doloso, ele não tinha intenção de matar, foi no momento. Então a pena é uma, e para quem premeditou é outra. Então tem gente que a intenção dela tem sido o abismo, a morte dela.
porque não é boa. Mas se você, mesmo que tenha um espírito doloso, mau, se arrepender, Jesus te perdoa hoje. Se você está vivendo no pecado, escondendo, encobrindo, e você confessa e abandona, Jesus te perdoa hoje. E porque tinha o pecado, tinha tristeza, tinha angústia. Porque houve o arrependimento, vem a paz. Ainda que alguém aponte o dedo e fique falando do teu pecado, mas você está em paz. Porque você já se arrependeu e já se consertou com Deus. Aí, em Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não precisa nem explicar isso aqui. E lá em Salmos ainda 32 diz que aquele que, sendo assim todo homem piedoso, te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, que eu pedi para você grifar. Qual é o tempo que ainda dá para encontrar Jesus? É o tempo da nossa vida. Por exemplo, eu não sei se vou estar vivo daqui a meia hora, então o tempo de encontrar Jesus é agora. O tempo de me arrepender, de mudar, de me consertar é agora, enquanto eu estou vivo. Depois que morreu, não tem mais como se arrepender, não tem mais como pedir para rezar a missa de 7º dia para a minha alma, porque aí morreu, a alma já foi para um dos dois lugares, ou para o inferno ou para o céu. É isso que você precisa entender. Nós falamos na sexta-feira que o diabo tenta roubar a tua fé tocando na tua condição, mas ele não pode tocar na tua posição. Quando você se converte a Jesus, aceita Jesus, a Bíblia diz que nós estamos e passamos a estar nas regiões celestiais. Espiritualmente falando, fisicamente a gente está aqui, em BH. Espiritualmente a gente está no reino de Deus. Então o diabo não pode tocar na minha posição espiritual. Se eu estou espiritualmente com Deus, por isso que Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque espiritualmente ele estava com Deus. Ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele venceria o vale da sombra da morte, porque espiritualmente ele estava no alto, no céu. Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece, porque estava no céu, espiritualmente. Mas aí o diabo vem e quer tocar na tua condição. Ele diz: aí, cadê o teu Deus? Cadê teu Deus que você está doente? Ele fala da sua condição. Cadê o Deus que você serve? Você está na miséria, Deus não existe. Para tentar colocar dúvida. Mas se eu estou na minha posição espiritualmente com Deus, eu estou doente hoje, mas eu serei curado. A condição vai mudar. Eu estou na miséria hoje, mas a prosperidade vai chegar. Porque a minha posição espiritual está em Deus. Eu vou vencer a condição. Eu vou vencer a situação se me mantiver no alto com Deus. Se eu me mantiver espiritualmente com Deus. Então não deixe o diabo roubar a sua posição espiritual, tirar você do céu, tocando na sua condição, colocando dúvida. Porque tem gente que fica com dúvida. Ah, mas eu estou servindo a Deus, estou obedecendo a Deus e estou doente. Mas estou doente, mas vou ficar curado. Estou na miséria, mas vou prosperar. É uma condição. Condição muda. Posição não, eu tenho que me manter nessa posição espiritual. Com Deus, para vencer a condição. Está entendendo sim ou não? E aí, quando você se converte, abandonou o pecado e aceitou o Senhor Jesus, decidiu servir Jesus, andar com Jesus, você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar aflições, perseguições de gente de dentro da sua casa. Mas porque você está espiritualmente com Jesus, você vai superar, vai vencer essas perseguições. Você vai vencer essas dificuldades. E andando com Jesus, você vai ser um ganhador de almas. Você será um discípulo de Jesus. O mesmo Deus que opera em você vai usar você para chegar até outras pessoas. A bênção não vai parar em você, mas você será um canal para chegar àqueles que estão sofrendo.
E quem está indo para o céu, já está vivendo no céu aqui. Aqui agora. Quem está indo para o céu, já está vivendo o céu aqui agora na terra. Ele tem lutas, mas tem paz. Ele tem inferno, dificuldade, mas ele tem tranquilidade, porque ele já está vivendo no céu. Daqui a pouco ele vai estar lá, para toda a eternidade. Quem está indo para o inferno também já está vivendo o inferno aqui na terra. Um inferno dentro dele. É sinal que ele está indo para o inferno. Mas ele pode mudar o curso. Ele pode mudar de rota. Ele pode colocar no Waze dele lá, não quero ir para o inferno mais não, quero ir para o céu. E muda a rota. Muda as atitudes, muda o comportamento. É ou não é? Aí o Waze vai dar o primeiro retorno para ir para o céu. Porque é uma decisão. Ir para o inferno ou para o céu. Quem se candidata a ir para o inferno? Ninguém quer. Mas tem gente indo. Para mudar a rota, ela tem que mudar de atitude. E aí, cada um aqui vai ser usado por Deus depois de uma maneira diferente. Você vê, lê primeira epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro. Você vai ver um outro Pedro. Não aquele que negou Jesus. Não aquele que era todo turrão. Você vai ver um outro Pedro. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, você vê um outro tipo de Pedro. Tanto que lá nas epístolas, lá no 1 Pedro, 2 Pedro, Pedro que diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Mas Pedro não era sóbrio. Ele não pensava, primeiro ele falava antes de ter o Espírito Santo. Mas depois do Espírito Santo, ele foi transformado. Pedro negou Jesus e não era nem para ele ir para a cruz, era Jesus que estava indo para a cruz e falaram assim, você estava com ele, eu não. E no final da vida de Pedro, a história diz, não está na Bíblia não, que a mulher dele foi crucificada e permitiram que ele visse ela sendo crucificada. E na hora que ela estava indo para a cruz, ele disse assim para ela, lembra do Senhor. Em outras palavras, não nega a fé. Depois dela foram crucificar Pedro, ele disse assim, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, mas me crucifica então de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Dos 12 discípulos, quem foi os primeiros que Jesus escolheu? Porque não foi assim, Jesus pegou todo mundo assim e falou assim, ó, vocês 12, vêm para cá e vão me seguir. Quem foram os primeiros que Jesus chamou dos 12? André e João, que eram discípulos de João Batista, e João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus. E eles começaram a seguir Jesus. Eram pescadores também. E sabe o que André fez? Correu falar com Pedro. Evangelizou Pedro e disse assim, vem ver o Messias que João pregava. Encontramos o Messias. E André levou Pedro até Jesus. André é conhecido como o discípulo das pequenas coisas. Abre aí a Bíblia no livro de André. Abre aí a Bíblia na epístola de André. Tem? Por que não tem? Porque André não se orgulhava, não queria aplausos de ninguém. André não tinha nenhum problema em levar alguém para Jesus, e no meio do caminho Tiago chegava, e André falava assim, ó, eu evangelizei esse rapaz aqui, eu estou levando ele para Jesus. E Tiago dizia assim, não, deixa que eu levo. E Tiago levava, e André não ficava com ciúmes. Poxa, eu que evangelizei, ele que leva os louros, ele que leva os aplausos. André nunca teve esse problema. Ele ganhava almas nos bastidores. André era conhecido como as pequenas coisas. Quem foi o discípulo que levou o menino com 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar? Foi André. Porque André observava as pequenas coisas. Certamente André estava
olhando a multidão, Jesus pregando, ele deve ter encontrado o menino com a mochila. O que você tem nessa mochila? Ah, foi mamãe que fez um lanche para eu vir para a reunião de Jesus, porque vai que demora, eu já tenho um lanche. Ah, você tem um lanche? O que é que você tem aí? Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ah, tá bom. E na hora que Jesus falou, dai vós mesmos de comer, e os discípulos disseram, mas como que a gente vai dar pão para 5.000 homens, contando mulheres e crianças, dava 20.000 pessoas. André pegou o menino, levou para Jesus e falou assim, olha, Senhor, tem esse menino aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que são os 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Em outras palavras, André estava falando para Jesus assim, eu sei que 5 pães e 2 peixes não dá na mão do menino, mas na mão do Senhor eu sei que dá. Em outras palavras, André estava dizendo, se o Senhor quiser, está aqui. Mas eu trouxe ele aqui porque eu observei que ele estava aí no meio da multidão com um lanche. E Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Você vê nos evangelhos só Pedro, André. André dá umas 9 vezes. Depois que eles receberam o Espírito Santo lá em Atos, você não ouve mais nenhuma vez falar de André. Mas André foi o responsável para evangelizar, para levar a palavra de Deus para o leste europeu, que para quem não sabe, inclui a Rússia. Tanto é que André é o padroeiro da Rússia. Mas não tem uma epístola dele, tem nada que ele aparece. Certamente ele continuou ganhando almas, ele continuou fazendo trabalho evangelístico, sem querer aparecer. Sabe como que André morreu? Crucificado também. Sabe por quê? Porque ele evangelizou a esposa de um imperador romano. E esse imperador, porque a esposa se converteu a Jesus, ficou injuriado e mandou crucificá-lo. Então, esses homens, que ninguém dava nada, eles espalharam a palavra de Deus por o mundo inteiro. Você pode ser um André. Ninguém está vendo. O pastor não está vendo. O bispo não está vendo. Mas você está fazendo para Jesus. Pedro, batizado com o Espírito Santo, pregou para 3.000 pessoas. Pregou, 3.000 pessoas se converteram. Uma pancada só. E André era irmão de Pedro. E não tinha ciúmes. Só o meu irmão, que ele dera. Não tinha briga. Não tem problema ele aparecer e eu ficar aqui, nos bastidores. Mas aqui nos bastidores eu estou ganhando almas também. Tem um que aparece mais. Tem outro que nem aparece. Para o homem, né? Mas está aparecendo para Deus. Tudo isso quando vem o Espírito Santo. Por que Deus quer perdoar os nossos pecados? Só para perdoar? Não, porque Ele quer nos salvar e quer que a gente tenha o Espírito Santo. Para quê? Tendo o Espírito Santo, vamos ser testemunhas dEle. Vamos levar a palavra dEle para quem está sofrendo. E, sobretudo, vamos estar com Ele por toda a eternidade. Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Porque ou eu sou na mão de Deus um instrumento ou na mão do diabo. Não tem outro jeito, não tem meio termo. Se eu quero ser na mão de Deus, eu tenho que me converter a Ele. Tenho que me entregar a Ele. Abandonando iniquidade, pecado, espírito doloso, má intenção. Eu tenho que me lavar de mim mesmo. Me purificar de tudo que não presta. Renunciar ao meu eu para servir a Jesus. É fácil? Não. Não é não. Mas esse é o caminho. Fique em pé, por favor. Você vai, nessa oração, você vai fazer do seu lugar o seu santuário com Deus. Você vai fazer uma análise da sua vida,
dos seus erros, falhas, pecados, iniquidades. E se você confessá-los e abandoná-los, o Senhor Jesus vai te perdoar. E o Senhor Jesus te perdoando, te lavando, você vai sair daqui hoje mais que feliz, com a sua alma leve. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos e faça desse lugar que você está agora o seu santo lugar, o seu santuário. Só você e o Senhor Jesus e mais ninguém. O Senhor Jesus, Ele conhece cada um de nós. Ninguém consegue esconder dele. Então Ele está deixando claro que se a gente confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades, transgressões, delitos, e abandonar esses pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar agora. Ele não quer nos condenar, não, Ele quer nos salvar. O Senhor Jesus está aí na tua frente. Enquanto eu pregava, Ele estava colocando a mão no teu ombro, no meu ombro também, dizendo: é isso aí que você tem que fazer. É isso aí, abandona isso. Larga isso, muda aqui, muda ali. E quando você confessa os seus pecados, Ele te limpa, te purifica. Você vai ficar à vontade aí agora com Deus. Se você sentir que deve dobrar os seus joelhos para falar com Ele, fica à vontade. Mas importa que você tome uma decisão sincera, uma decisão verdadeira, de perdoar quem te fez mal, uma decisão de pedir perdão pelos seus pecados, decisão de abandonar as iniquidades, aquele pecado que você vinha cometendo constantemente, aquele pecado que você já nem se arrependia mais, já nem pesava mais na consciência, porque já virou iniquidade. Jesus está dizendo: abandona essa iniquidade, abandona esse pecado, abandona esses costumes. O Senhor Jesus, Ele está nos chamando a uma reflexão. Se a gente morrer hoje, para onde vai a nossa alma? Se a gente morrer hoje, será que nós vamos ouvir: vinde, benditos, entrai? Ou nós vamos ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Ah, meu Deus, nós não queremos ter uma vida espiritual leviana. Nós não queremos te servir de forma superficial, não. Nós queremos nos aprofundar na tua palavra. Nós queremos nos aprofundar te servindo, te seguindo. Nós queremos estar nessa posição celestial. Nós queremos espiritualmente estar contigo no céu. Nós queremos estar com a nossa mente, com a nossa vida, com as nossas intenções no céu, no teu reino. Então lava-nos de nós mesmos, purifica-nos de nós mesmos,
Se for preciso, passa com uma esponja embebida no teu sangue e esfrega a nossa alma, tirando toda a crosta, tirando todo o pecado, tirando toda a sujeira, tirando as más intenções, tirando a iniquidade, tirando o pecado, tirando a infidelidade, tirando tudo que não presta. Mas, meu Deus, lava-nos agora, purifica-nos nesse momento, meu Pai. Remova do nosso ser toda a sujeira. E que a tua salvação, ela seja derramada sobre todas estas pessoas. Que a alegria da salvação, que a tua paz, que o Espírito Santo seja derramado nesse momento, fazendo desse homem um novo homem, dessa mulher uma nova mulher. Mas essa pessoa não pode sair daqui sem o teu Espírito. Ela não pode sair daqui sem a tua unção, sem a tua presença. Porque se ela quer te encontrar, é tempo de encontrar o Senhor agora. Se ela quer te conhecer, revela-te a ela, meu Deus. Derrama o espírito de arrependimento, de quebrantamento, para esse coração pedrificado, duro, ser quebrantado, e que essa pessoa se converta a Ti. Que essa pessoa, nesse momento, só de decidir abandonar o mundo e Te servir, que ela seja tomada por uma alegria, por uma paz, que ela seja envolvida por uma força que é o Teu Espírito, por uma alegria que é a Tua presença, meu Deus. Salve essas pessoas, salva-nos, Senhor Jesus, salva-nos, meu Pai. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso ser, o Senhor conhece a nossa intenção, o Senhor conhece os nossos desejos. Então faça a Tua obra nesse momento. Faça a Tua obra nesse momento, meu Pai. Nós queremos mergulhar, não é lavar as mãos, não é molhar os pés, não. Nós queremos mergulhar na Tua presença. Nós queremos mergulhar, entrar de cabeça, 100%, para Te agradar, para Te servir, para Te honrar, para seguir os Teus passos, para seguir a Tua direção. O Senhor Jesus é tão misericordioso que Ele te perdoa, Ele nos perdoa. E você agora, com o perdão de Deus, você pode levantar o seu rosto, levantar a sua cabeça, e você vai buscar o selo, o batismo com o Espírito Santo. Você vai buscar a presença do Pai, para que você, cheio do poder dEle, possa ser o sal da terra, possa ser instrumento nas mãos de Deus, para ganhar almas. Quem olhar para você verá o Senhor Jesus. Quem falar com você vai ver o Senhor Jesus em você. É só você mergulhar, é só você se entregar, é só você se render a Ele 100%. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me salvou. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me salvou. Espírito, Espírito, Que desce como fogo, chama Ele. que desce como fogo,
Chame a presença de Deus, chame o poder dEle. Espírito, Oh, meu Pai, que desce como fogo. que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele está aí na tua frente, te salvando, te transformando, Me compreender, te restaurando, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, chame e receba o Espírito Santo, o Espírito que desce como fogo. que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Oh, meu Deus, desce sobre essas pessoas. Desce sobre os teus filhos. Desce sobre a tua igreja. Batiza essa pessoa com o teu Espírito, meu Pai. Faça acontecer um renovo, um avivamento. Faça acontecer uma revolução na vida dessas pessoas. Vem como em Pentecostes E encha-me de novo. e encha-me de novo. Com seus olhos fechados, coloque as mãos no seu coração e entenda que o Senhor Jesus está aí na tua frente. Ele preparou esse momento para batizar você com o Espírito Santo, para renovar você que já é batizado. No dia de Pentecostes, Ele soprou um vento impetuoso e todos que estavam naquela casa reunidos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas estranhas. Tamanho gozo, tamanha alegria que chegou até eles. E em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, faça acontecer aqui agora um novo dia de Pentecostes. Sopra aquele mesmo vento impetuoso e enche essas pessoas da tua presença. Enche essas pessoas do teu Espírito, que ela seja tomada por uma alegria, por um gozo, por um prazer, que ela não vai se conter em adorar, em pronunciar palavras lindas, mas ela vai falar também em línguas estranhas, porque nós queremos o selo, nós queremos o batismo, nós queremos que aconteça aqui agora um novo dia de Pentecostes. E em o nome do Senhor Jesus, se você o quer, se você está decidido a andar com Ele, a obedecê-lo, receba o Espírito Santo, receba o selo de Deus. Se você já tem o Espírito Santo, seja renovado, renovada, a sua alma se alegra, o seu coração se regozija, porque o Senhor Jesus te salva, o Senhor Jesus te buscou, o Senhor Jesus te chamou no meio de bilhões de pessoas, e você está aqui na presença dEle, e recebe o Espírito dEle, recebe a plenitude dEle, você recebe o abraço dEle. Então pode adorar com todas as suas forças, não fique frio nesse momento não, rasgue a sua alma na presença dEle, fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você o adora. Não fique fria, não fique aí parado, indiferente.
mente, mas ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Então vença o cansaço, o sono, e fala: meu Deus, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu rei, o meu tesouro, a minha rocha, a minha riqueza, o meu tudo. Ah, meu Deus, olha aqui no meu coração, na minha alma, e o Senhor vê que não são simplesmente palavras pronunciadas com os lábios, mas eu te amo, eu te adoro, tu és o meu Senhor, o meu amado, o meu amigo, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante. Oh, meu Deus, derrama o teu Santo Espírito, vem estabelecer o teu trono dentro da gente, venha fazer morada em nós. Nós te queremos, te desejamos, te exaltamos. E aquele que se converte a ti, aquele que se volta para o Senhor, aquele que se rende a ti, meu Deus, nenhuma condenação existe mais para ele, nenhuma acusação mais existe, porque o Senhor já o cobriu com o teu sangue, já o cobriu com a tua misericórdia, o Senhor já o cobriu com o perdão. Aleluia, meu Senhor Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, encontra bastante poder para vencer, e continuar a jornada, e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz, tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. De todas as provas que eu já passei, De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer, e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz, tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. eu canto para a glória de Deus. Levante as mãos e cante: nenhuma condenação há, para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há, para quem está em ti, querido Senhor. nenhuma condenação há, creia nisso, Nenhuma condenação receba o livramento, o perdão, para quem
receba está salvação, em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, É certo que provas virão, investidas do fio tentador. investidas do fio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Com as mãos no seu coração, não diga nada agora, mas em espírito você chega até o trono de Deus e você faz um voto com Ele de jamais se desviar dEle, de jamais se afastar dEle. Em espírito você está dizendo: meu Deus, eu quero a cada dia me aproximar mais do Senhor, não me distanciar. Eu quero a cada dia chegar mais perto de Ti. Eu quero a cada dia ser mais usado pelo Senhor. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele te abraça, Ele fala com você a sós. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele vai fazer de você um ganhador de almas. Ele vai fazer de você um instrumento de valor nas mãos dele. A presença dele em você, o Espírito dele em você, vai fazer com que almas sejam ganhas. Receba a paz, receba a vida. E quando você recebe o Espírito de Deus, você é mudado num outro homem, é transformada numa outra mulher. Você passa a ter coragem, ousadia, segurança, confiança, intrepidez. Você vai ter lutas, mas com o Espírito de Deus em você, você vence essas lutas. O diabo não pode mais te acusar, porque Jesus te perdoou, Jesus te lavou. Fala para ele: meu Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero exalar o teu perfume, meu Pai. Eu quero a cada dia te buscar mais e mais, te servir mais e mais, te honrar mais e mais. Você vai se tornar uma mãe melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, porque o Espírito de Deus está em você. Pode agradecer a Ele, pode agradecer, pode falar: meu Deus, muito obrigado, porque a cada dia o Senhor está cuidando da minha alma, a cada dia o Senhor está cuidando de mim. Muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua salvação, muito obrigado pelo teu perdão, pelo teu Espírito, meu Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, Cuja vida coberta está, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu pelo na cruz. sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, É certo que provas virão, investidas no fio tentador, investidas no fio tentador, batendo palmas com mas fé. nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor. nenhuma condenação há, bem forte para o inferno subir. Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na
já passei. De todas as provas que eu já passei, É bem difícil é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir. a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra, Encontra bastante poder. encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. nenhuma condenação há. Vamos lá, batendo palmas. Nenhuma condenação há Para quem? para quem está em ti, Jesus, Cuja cuja vida vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. é certo que provas virão. É certo que provas virão, Investidas. investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há Para quem? para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Amém. Nada pode nos tirar da presença de Deus se estivermos na posição celestial. Amém? Lutas virão, mas nós vamos vencer todas elas. Você está com o seu marido aí, dá